Queria chamar primeiro, então, o Alexandre Sierra, ou Alex Sierra, ou Sierra, né? Ele é um empreendedor de sucesso em segurança da informação com um perfil global desde 2003. Começou a carreira dele como cofundador e CTO da Cypher, uma empresa de consultoria de segurança e MSSP brasileira, né, mas com presença internacional, que foi posteriormente adquirida aí pela Prosegur. Em 2015, ele se tornou o cofundador e CTO da Nidel, ou Nidel, se eu tiver pronunciado errado, depois ele me corrige ali, uma startup SaaS, né, focada em analytics de segurança, baseada inteiramente em nuvem, e foi premiada pelo Gartner Cool Vendor em 2016. E após a aquisição da Nidel pela Verizon, em 2018, se tornou gerente do time de Product Management de todos os produtos de detecção da Verizon Security Service. E aí fundou em 2019 a Tech Security para ajudar organizações a adotar tecnologias de nuvem com segurança e conformidade regulatória. Então, queria trazer aqui para o nosso palco, nosso amigo Sierra. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Você está me escutando? Estou escutando bem. Fala, meu querido. Muito bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite aí nesse bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Valeu demais. Vamos trazer o nosso segundo convidado aqui. Deixa eu ver. Ele, inclusive, já pediu a permissão aqui. Meu grande amigo Felipe Proteus, né? Ele é graduado em Tecnologia de Informação pela Unicamp e mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela CUP-UFRJ, ambas entre as melhores universidades de tecnologia do Brasil. O Proteus, né, nosso amigo, ele tem mais de 10 anos de experiência em segurança de informação e tecnologia da informação e TI, com ênfase em monitoramento de segurança, redes, visualização de dados e caça de ameaças. É fundador do Hacker Makerspace no Rio de Janeiro e se apresentou em conferências conceituadas como Hacker to Hackers, né, H2HC, BHAC, Besides Las Vegas e São Paulo, Fizzly, Latinoware e Sans CIEM Summit. Então, vamos trazer nosso amigo aqui, Proteus, ou Felipe Espósito, para dentro do nosso bate-papo. Grande Proteus. Fala, meu querido. Bem-vindo. Fala, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, bom dia aí. Satisfação estar aqui com vocês. Show de bola. Vamos lá. Agora, trazer o próximo. Vamos lá. Nosso próximo convidado. Esse aí também é um velho conhecido, né? Meu amigo Leonardo Beda, especialista em segurança, com foco em ajudar desenvolvedores a obter soluções mais seguras, né? Trabalha aqui dentro do nosso time de AppSec da ZUP. Vamos chamar para o palco aqui nosso amigo Leonardo Beda. Grande Beda. Tudo certo, meu querido? Tudo certo. Bom, primeiramente aí, boas-vindas pro pessoal. Vamos seguir. Legal, vamos ver agora aqui. Só falta a Amanda. Ver se a Amanda está aqui com a gente. Deixa eu ver. Se ela puder solicitar o acesso aqui. Deixa eu dar uma procurada, ver se eu acho ela aqui. Ela está entrando. A Amandinha acabou de solicitar. Legal. Deixa eu só anunciar a nossa amiga aqui. Amanda Veras atua como Cloud DevOps Engineer na Trend Micro. Ajuda empresas a se manterem seguras enquanto automatizam seus ambientes em nuvem. Além disso, promove workshops relacionados a DevOps e Cybersecurity, com foco no compartilhamento de conhecimento para a comunidade. Então, Amandinha, seja muito bem-vinda aí ao nosso palco. Legal, seja bem-vinda, Amanda. Obrigado por aceitar o nosso convite aí para esse bate-papo. Obrigada a você pelo convite aí. Legal, gente. Vamos começar, então, sem mais delongas. Vamos seguir a mesma ideia que a gente teve no painel anteriormente, né, de desenvolvimento seguro. Então, já fica o meu convite aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Façam perguntas aí para os nossos especialistas, né? O pessoal gosta, a gente já montou algumas perguntas, mas, obviamente, acho que o bate-papo fica enriquecedor quando vocês fazem perguntas e assim por diante. Então, sintam-se à vontade aí para fazer as perguntas que acharem melhor. A gente só vai conduzindo aqui de alguma maneira, certo? Então, sem mais delongas, né, para a gente iniciar aqui, eu queria abrir, né, para vocês se apresentarem um pouco, falarem um pouquinho quem vocês são, né, da onde que vocês surgiram, né, do que se alimentam, e por aí vai. Vamos começar pela Amanda, que ela foi a última a entrar, vou dar a preferência para ela, né, para que ela comece se apresentando, e depois a gente segue aí para o Sierra, para o Proteus e para o Beda. Então, se apresentar, falar da onde que vocês começaram com esse ambiente aí de cloud, de segurança, enfim, o palco é de vocês, está aberto. Amandinha. Oi, tudo bom? Comecei na minha carreira de segurança mesmo dentro da Trend Micro por um programa de certificação que a Trend tem, exatamente trazendo novos estudantes, recém-formados, capacitar para introduzir dentro do mercado.
Eu estou na Trend já tem mais ou menos 3 anos, hoje estou atuando como Cloud DevOps Engineer. Eu sou natural de Fortaleza, tanto que eu morava em São Paulo, mas com a pandemia e tudo, eu vou para Fortaleza ficar em casa, né? Não vou ficar em São Paulo, não. Mas aí eu estou atuando exatamente fazendo, hoje em dia, ajudando empresas a automatizar o ambiente de segurança, tanto ajudar, não só porque muitas vezes, eu tenho meu ambiente de segurança, eu não sei muito bem como que eu vou conectar todas as informações, conectar todas as plataformas, então exatamente automatizar toda essa segurança, o ambiente que ele tem hoje com as nossas soluções. E também promovendo workshops para a comunidade, para tentar, já que eu vim que eu era estudante, a Trend me deu essa oportunidade, então trazer e expandir mais ainda esse conhecimento, essa oportunidade para outros estudantes. Basicamente. Legal. Bacana. Você já contou um pouco da história quando você me apresentou. Eu só vou fazer as correções de pronúncia. Era Needle, o nome da empresa, era uma brincadeira com agulha no palheiro, né? To find a needle in a haystack, né? Era essa a graça do nome. E a nossa especialidade aqui é escolher nomes difíceis, porque logo em seguida eu fui para Tenti Security, que é um nome baseado em japonês, né? É uma empresa especializada em segurança de nuvem. Tenti quer dizer céu e terra, né? Então a brincadeira, a nuvem é o que está no meio do caminho, né? Então se você fizer segurança de tudo que está do céu até a terra, você vai pegar a nuvem também como parte desse processo, né? E comecei minha carreira como desenvolvedor lá na PUC do Rio de Janeiro, né? Trabalhei em alguns laboratórios escrevendo código, na época assim, C++, antes de ser ANSI, antes de ser padronizado, antes de ter a STL, então usava C++ na época que você tinha que fazer todas as suas próprias classes de lista ligada, etc. Não tinha o Standard Template Library, faz muito tempo isso. Programei em Lua, lá na PUC, né, que é uma linguagem que surgiu lá. E entrei na Cypher em 2000, um dos fundadores quando a empresa foi refundada, e estou em segurança desde então, numa mistura de adoraria poder estar escrevendo código e construindo produto todo dia, mas eu preciso ser um empresário, eu preciso ser um consultor, eu preciso ajudar a empresa a fazer marketing. Então, aquela coisa do, assim, eu não sou nota 10 em nada, né? Eu tenho 4 coisas que eu sou nota 6, mas aí a nota total enfim, é mais que 10, né? Então, esse é o meu perfil, né? No momento, bem focado em segurança de nuvem com a Tenti. Eu conheço esse cara, esse tal de Felipe Espósito aí. Tá lá com a gente, né? Você quer falar um pouquinho de você, Proteus? Bom, estou na área já tem um tempo, né? Só para ter ideia, o mestrado foi lá em 2013, então lá se vão 7 anos. Né? Tá velho, hein, cara? Tô velho. Tem uns cabelos brancos aqui, tá complicado. Mas de lá para cá, muita coisa rolou, né? Fundei a BlueOps 3, 4 anos atrás com o Montoro. A gente deu alguns treinamentos no Brasil, fora do país também. Aí a Tenti comprou a BlueOps, né? E agora eu estou na BlueOps como pesquisador de segurança, focado em cloud. Vou apresentar um pouquinho também. Bom, hoje eu sou técnico de Application Security aqui na ZUP. Mas começo de carreira foi na parte de segurança, mas voltado à consultoria mesmo. Então, pentest um pouco, code review e por aí vai. Que aí foi até jogando um pouco para cima da parte da carreira mesmo. E aí passei por empresas grandes aí como PagSeguro, PicPay. E aí hoje a gente está aqui nesse desafio, né? De construir o time de AppSec aqui dentro da ZUP. Legal, pessoal. Obrigado aí pela apresentação de vocês. E eu acho que esse tema, para mim, é um tema muito interessante, né? Eu vim da área comercial, eu era, né, trabalhava com vendas e tal. Depois eu vim para a área de infraestrutura. E aí, por que eu estou falando isso? Né? Porque depois de infraestrutura, eu vim para segurança, né? Também trabalhei na Trend com a Amanda, foi quando a gente se conheceu lá e tal, né? Nesse programa da Trend. E depois a gente teve esse movimento para a nuvem, né, que na verdade aí entra toda essa questão de containerização, microserviço e por aí vai. E aí eu queria trazer para o nosso debate uma das coisas assim, que muitas vezes as empresas elas têm principalmente por causa dessa nova construção, né, de software, de fazer esse movimento para a nuvem, né? E por consequência disso, quem não tem esse conhecimento, eles entendem que esses dados, por irem para a nuvem, de alguma maneira já estão seguros, né? E aí eu acredito, né, isso é a opinião do Felipe, que ele tem um grande problema de conceito, né? Que aí é o que eu chamo de segurança de dados versus segurança por disponibilidade, que é aquela famosa redundância, né? Eu vou para a nuvem, então meu ambiente vai estar clusterizado, assim, né, dentro da cloud, né, diferentemente de qual provedor eu vou hostear os meus dados, mas se eu
tem muito essa confusão, né, de segurança por disponibilidade, né, que não tem nada a ver com segurança de dados, que é o que a gente está falando aqui. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês desse movimento aí, né, de sair do ambiente tradicional para o ambiente na nuvem, ou as empresas que já estão nascendo assim. O que vocês acham desse conceito aí, né, de tô na nuvem, tô seguro, ou o que vocês pensam sobre isso? Tá. O que eu posso dizer é que a gente tem segurança como uma tríade, né? Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Você só fazer o lift and shift e jogar para a nuvem não quer dizer que você aumentou a sua disponibilidade. Né? Você precisa configurar múltiplas zonas, você precisa configurar VPCs em redes diferentes. Tem muito mais a se fazer na nuvem para aumentar a sua disponibilidade do que só simplesmente jogar para a nuvem. Vide o data center da OVH que pegou fogo e quem tinha dado lá perdeu, né? Apenas lá perdeu. E aí eu acho que o problema está no fato, no conceito de segurança. Né? Achar que jogar para a nuvem vai resolver os problemas, não vai. Exato, eu acho que até complementando nesse ponto, eu acho engraçado assim. A nuvem por si só, o ambiente que, sei lá, é da Amazon, da Azure e etc., ele é seguro. Quem torna inseguro é o cara que está ali por trás, desenvolvendo para a empresa, né? Nesse sentido. Porque, queira ou não, ele vai te dar os padrões de segurança para você seguir. E ali, quem vai construir o ambiente, ele tem que seguir esses padrões, né? Você está criando um ambiente novo ali, do zero. Você está reutilizando recursos. Se você reutilizar de forma incorreta, acabou. Você pode estar perdendo disponibilidade, perdendo em questão de segurança, até em questão de vazamentos em geral. Né? Acho que isso é um conceito que, assim, é muito voltado para o pessoal que está desenvolvendo para o SRE, ou o pessoal de cloud mesmo, nesse sentido. O que eu vou complementar tudo que o pessoal falou é que, assim, tem muitas coisas de segurança que são as mesmas quando você fala de fazer segurança em nuvem. Da mesma forma, quando a gente saiu do mundo mainframe e a gente foi para o mundo rede novel, né, microcomputadores, né? Ó, a pessoa mostrando o cabelo branco de novo. Não que eu tenha participado disso, mas eu ouvi pelo menos falar de gente que tinha participado, né? Você precisa continua precisando de autenticação, de controle de acesso, você precisa continuando de atualização de software para corrigir vulnerabilidade, né? Então gestão de vulnerabilidade, você continua precisando de escrever código seguro. Mas o que eu acho que muda com a nuvem é que meio que embaralhou e deu de novo quando você fala o que é essa infraestrutura em cima da qual você está fazendo segurança. Né? E é uma mudança de paradigma muito maior do que as pessoas pensam. Tem muito gestor de empresa trabalhando como se nuvem é só um outro tipo de data center. Você vê, inclusive, assim, entrevistas com gestores de TI de grandes bancos dizendo, legal, eu tinha 2 data centers físicos, agora eu tenho um terceiro data center que é a nuvem. Se é isso que você acha, você está usando 1% do que a nuvem pode te dar, e você vai tomar uma surpresa gigante, porque tem todo um conjunto de novas superfícies de ataque. Por que a nuvem funciona de forma diferente, que vão te causar problemas, né? Eu vou dar um exemplo. Existe um tipo de ataque novo que você pode fazer em infraestrutura de nuvem que se chama Denial of Wallet. Tá? Eu vou te dar um exemplo super simples disso. Se você quiser colocar um hardware novo num data center, você tem um processo de procurement para passar. Você tem que passar pela sua área de compras, alguém tem que encomendar um servidor da Dell, da HP, da IBM, de quem quer que você compre. Né? Então vai ter que ter múltiplas aprovações, tem que checar orçamento, esse servidor tem que chegar, alguém tem que abrir um ticket para um ser humano do seu data center ir lá encaixar isso. Ao longo de todo esse processo, alguém pode perceber, não, alguém pediu 1 milhão de servidores, isso vai estourar o orçamento da empresa. Legal. Na nuvem, isso é uma chamada de API. O servidor novo está no ar e começando a gastar dinheiro 30 segundos depois. Se alguém tiver uma chave de acesso com o privilégio de pedir para estar novas máquinas, o cara pode mandar subir 1 milhão de máquinas. E se você não tiver um monitoramento decente, você não vai perceber. Você vai perceber quando chegar a sua conta no mês que vem. Esse é o princípio por trás do Cryptocurrency Mining. Uma das coisas menos maliciosas que um atacante pode fazer quando ele invade a sua conta de nuvem é começar a minerar Bitcoin, ou Dogecoin, ou a coin que ele quiser, usando máquinas virtuais dentro do seu ambiente. Isso é uma capacidade que a nuvem te dá, que ainda assim é parecido com um data center automatizado, mas repara, só esse nível de automatização a mais que você ganha com a nuvem já te cria uma ameaça, que alguém pode estourar o seu orçamento. Porque mudou o paradigma, é pay as you go. A infraestrutura é dinâmica e é escalável. Né? Então, enfim, tem diferenças fundamentais da maneira como a coisa funciona. Tenho certeza que quando surgiu a rede novel, teve gente que ficava pensando, legal, esse negócio de SQL Server aqui é como se fosse um DB2, né, que eu tinha lá no meu mainframe, só que as pessoas conseguem acessar pela rede.
você tem que pensar de um paradigma diferente. A coisa mudou, embaralhou e deu de novo. E as pessoas precisam entender que a segurança e os processos, os controles, as políticas, a governança, a gente pode falar sobre isso mais à frente, que eu já falei demais, precisam se ajustar de acordo com isso. E isso inclui os desenvolvedores. Os desenvolvedores estão ganhando novos poderes, né, para já que a gente está falando de uma conferência de desenvolvimento, mas como já dizia o tio Ben, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Ben Parker, né, do tio do Homem-Aranha. E complementando exatamente o que a Alexandre estava comentando, muitas empresas pegam os servidores que elas têm on-premise e só levam isso para a nuvem. Pode funcionar, no começo pode ser que dê certo, vai tudo funcionar e tal, mas daqui a 6 meses, daqui a alguns meses, vou ver que o custo está lá em cima, porque eu só peguei o que eu tenho aqui e joguei para a nuvem, e não estou utilizando os recursos que a nuvem me traz, um service ou um serviço gerenciado que eu tenho lá mesmo, que aí eu posso usar de uma forma mais automatizada, de uma forma que não, só achando que a galera está indo para a nuvem, está dizendo que está tendo um menor custo e tudo isso, mas lá na frente eu vou ver esse custo, eu simplesmente pegar o que eu tenho aqui e jogar lá para a nuvem. Não, legal. E eu concordo plenamente com o que a Amanda falou, acho que é muito disso, né? E acho que vai de conta com o que o Sierra também falou, é o copy-paste, né, da minha infraestrutura local para o meu ambiente nuvem, e depois acaba ficando tudo caro, não tem um processo de dimensionamento e assim por diante. E aí, eu queria trazer uma pergunta para o B daqui, para o nosso bate-papo, né, que é justamente o seguinte, hoje, quando a gente vê as empresas que estão sendo criadas, né, dentro desse ambiente em cloud, isso está muito mais por dentro da parte quem cuida disso é o cara de DevOps, né, que automatiza o processo, que cria isso, que cria aquilo. Onde é que entra o cara de DevSecOps? Esse é um assunto bem polêmico, a gente trouxe isso no debate anterior, né, o Beda acompanhou bem isso, né, sobre isso. E aí eu queria trazer uma provocação que é o seguinte, qual que seria a vantagem do cara que entende, né, o cara que é desenvolvedor, né, já que estamos numa conferência de desenvolvimento que nem o Sierra comentou, qual que é a grande vantagem que o desenvolvedor tem hoje se ele quiser vir para a área de CloudSec ou a área de segurança da informação? Qual que seria uma grande vantagem que tu pensa sobre isso? Depois, se o pessoal quiser comentar também, fica à vontade, é um bate-papo aqui. Isso daí até resgatando na conversa anterior, o pessoal falando, deve ser cópias carga em si, um papel. Na realidade, realmente, é uma metodologia, um conhecimento que a pessoa tem que ter. Que é aquela coisa de ser multidisciplinar, tá ali olhando tanto para infraestrutura, como para desenvolvimento, disponibilidade e segurança como ponto principal, né? E aí, qual que é a vantagem do cara ali que ele vem tanto da parte de SRE como desenvolvimento? É uma questão de automação. Ele conseguir ter essa velocidade em questão de disponibilização de ambiente, já pensando um pouco mais em segurança também, nesse sentido. Então, assim, cara, eu vou lá desenvolver um Terraform aqui para subir um ambiente. Ele já vai conseguir pensar e designar todos esses pontos junto com uma pessoa que está ali voltada para a arquitetura, ou até mesmo ele, dependendo da escala da própria empresa, né, nesse sentido. Então, está muito coligado exatamente essa questão de você ter totalmente uma redução de custo ali, para o lado tanto de refatoramento, quanto um cara que tem ali a skill de dev. Ele vai saber o quanto que o dev vai ter que ter de acesso, o tanto que ele vai precisar de infraestrutura, da utilização geral. Então, por isso que é super interessante ter alguém que tem essas skills aí, para estar migrando para um ambiente mais realmente de DevSecOps. Tá? Essa atuação, né, paralela. Não, legal. E fazendo esse link, né, na verdade, com todo esse desenvolvimento, né, e aí a gente está falando sobre ambiente em cloud, o Cira comentou, a Amanda também comentou sobre isso, e aí eu queria perguntar para a Amanda o seguinte, hoje, né, se a gente for entrar um pouco dentro dos provedores de cloud, né, enfim, Azure, AWS e Google Cloud, eles têm o que se chama de segurança compartilhada, né, e isso eu acho muito interessante, porque o próprio provedor de cloud diz assim, ó, gente, olha só, a segurança é compartilhada, então dá uma olhada nessa parada aqui, eles inclusive são parceiros de empresas de segurança, então os caras que oferecem a estrutura estão dizendo, olha, a gente não é especialista nisso. Mandinho, explica um pouco para nós aí, nesse sentido, essa questão da segurança compartilhada, e aí está aberto para o pessoal se quiser comentar também. A questão da segurança compartilhada, como a nuvem, exatamente trazendo, aí vai ser mais ou menos a mesma coisa para todos os provedores, dependendo do serviço que eu estou utilizando, se eu estou utilizando software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, vai diferenciar a responsabilidade do cliente, do usuário. Aí volta o conceito, não é porque está na nuvem que está segura, né? Se eu coloquei meu servidor lá, deixei aberto para SSH, para qualquer pessoa acessar, então não está seguro. Então, o provedor de nuvem vai ter as responsabilidades dele.
se eu tenho, por exemplo, se eu estou usando uma aplicação serverless, meu código está rodando lá na minha aplicação. Eu sou responsável por atualizar e manter o servidor que aquele meu código está rodando, não. A responsabilidade é da AWS. E aí eu sou responsável só pelo meu código que eu estou colocando lá, se eu estou deixando aquele código, se eu desenvolver aquele código de forma segura ou não, a responsabilidade ainda é do usuário, do cliente. Mas se eu já estou rodando um servidor aí numa instância, por exemplo, da AWS MySE2, e eu deixei ele lá sem atualizar, a responsabilidade aí já é minha. Então, os conceitos vão ser diferentes na nuvem do que eu tenho no ambiente on-premise. Então, o arquiteto de nuvem, o desenvolvedor, ele tem que entender quais são as responsabilidades dele e quais são as responsabilidades do provedor. Porque aí eu vou ter que usar uma ferramenta de segurança para cada serviço que eu estou usando lá dentro da melhor forma possível. Isso é um pouco do conceito aí da segurança compartilhada, tanto do usuário quanto do provedor de nuvem. E falando dentro dessa linha, né, dessa diferença, né, como tu comentou, da parte de infraestrutura tradicional para o ambiente em nuvem, que é diferente o processo de aplicação de segurança. Aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Proteus, o seguinte: dentro desse processo mais ofensivo, essa cabeça mais ofensiva, né, que a gente sabe que o Proteus tem, né, um cara mais de intrusão, assim, obviamente tem a parte de defesa, mas ele é um cara que gosta muito de participar de CTF, ou fazia isso pelo menos quando ele era novo, né, agora ele tá um pouquinho mais experiente, ele é um pouco diferente, mas o que tu tem visto aí, Proteus, dentro dessa linha, assim, de ataque para cloud, assim, né? O que tem percebido? Tem alguma técnica diferente que tu tem observado? O que tu tem visto, assim, dentro dessa linha? Assim? Quando a gente fala de cloud, tem dois principais vetores, né? O primeiro é a utilização de alguma credencial que foi vazada, foi roubada, comitada sem querer num repositório Git, por exemplo. E aí, quando você alia essa credencial vazada com uma política de privilégio que não segue o padrão de mínimo privilégio, isso potencializa o poder do atacante. Né? E o segundo vetor mais comum é erro humano, né? Quando, por exemplo, o usuário da nuvem ele vai lá e expõe um bucket S3 torna público, ou configura Elasticsearch para ser público também, ou imagem de disco, tem diversos recursos na nuvem que podem se tornar públicos e que acabam sendo fontes de vazamento de dados. Né? O Cieira postou aí no chat, inclusive, tem o relatório DBIR, né, da Verizon, do ano passado, que explicita justamente isso com relação aos ambientes de cloud. Legal. Isso é uma coisa que a gente tem visto, assim, a gente, quando se faz um processo de pentest, né, geralmente, e acho que o grande vetor de entrada, muitas vezes, é justamente isso, né, o que foi comitado, né, o famoso misconfiguration, foi comitado errado em algum lugar, né, e é credencial que se encontra, é muita coisa que se encontra em GitHub e assim por diante. Então, isso e muitas vezes não é nem aquilo que a gente fala, que é um conhecimento técnico, alguém que fez uma baita exploração, uma exploitation, uma técnica de outro mundo, né? Na verdade, foi talvez um ambiente de dev que está aberto para a rua, né? Que está, inclusive, comentado toda a arquitetura da aplicação, né? É um ambiente de QA que também está publicado, aberto e com os comentários, muitas vezes em português. E é engraçado. E na nuvem, isso é pior, né? Porque quando a gente pensa... as interfaces de gerenciamento da sua infraestrutura no ambiente on-premises, onde é que elas estão? Não estão expostas para a internet. Se você usa VMware para rodar máquinas virtuais, a sua interface, pelo menos para 99% das pessoas com alguma sanidade mental, a sua interface de gerenciamento do VMware ESX não está exposta para a internet. Né? Você não esperaria que o RDP dos seus domain controllers esteja exposto para a internet. Né? E mais, se um atacante entra na sua rede e ele está procurando onde é que estão as interfaces de gerenciamento, dos equipamentos de rede, da infraestrutura, para cada empresa vai ser diferente, tem uma empresa que usa VMware, outra usa outra coisa, uma empresa usa um antivírus, outra usa o outro. Então, o atacante tem que descobrir qual é que você usa e onde está a interface de gerenciamento, já tendo entrado na sua rede primeiro, vencido o perímetro, e aí ele vai tentar conseguir uma credencial, entrar numa interface dessa para conseguir escalar privilégio. Na nuvem, as APIs de gerenciamento da infraestrutura estão expostas para a internet o tempo todo. Todo mundo sabe onde elas estão amplamente documentadas, é igual para todos os clientes da AWS, da Azure, do GCP. Né? Então, basta uma credencial válida e o atacante já tem algo que, para um atacante no on-premises, exigia 3.
Isso quer dizer que nuvem é menos segura? Não, isso quer dizer que a tua ordem de prioridade de quais são os tipos de ataque, quais são os controles de segurança que são mais importantes, mudou. O que eu falei, você tem que pensar num paradigma diferente. Não é mais um data center e a realidade de risco e os controles que você tem que aplicar é tudo igual. A prioridade de segurança, de autenticação, de controle de acesso de credenciais é enorme. O DBIR, que o Proteus mencionou, da Verizon, diz que 77% dos incidentes que eles viram na nuvem, e o DBIR é baseado nisso, tá? Eles analisam milhares e milhares de incidentes reais que foram reportados por empresas, por entidades de law enforcement. Eles fazem uma análise quantitativa séria, né, de quais são os tipos de ataque, quais são os controles, quais são os tipos de dano que esses ataques causaram. Isso é o DBIR, é um relatório que tem mais de 17 anos, é o mais respeitado da indústria. Eles falam 77% dos ataques com sucesso que eles viram em ambientes de nuvem envolviam credenciais roubadas ou adivinhadas, ou vazadas. Né? Então, uma das primeiras coisas que você tem que se preocupar é a segurança dos acessos APIs dos seus provedores de nuvem, né? Que a gente chama de control plane. Né? E o profissional de segurança está condicionado a pensar, mas a porta 80 está aberta, eu preciso botar um RAF, eu tenho que botar um IPS. Ele está sempre focando no data plane, do tráfego de rede da aplicação. E quando a gente muda para a nuvem, cara, desliga isso, põe isso em segundo lugar, pensa primeiro no control plane, porque o control plane é que vai te causar problemas na nuvem. Pegando o gancho desse ponto, né? Questão de vazamento credencial e etc. Hoje, você não tem um monitoramento muito focado para a questão de GitHub na maioria das empresas. É algo que gera custo pessoal. E assim, além de você monitorar dentro da empresa, você tem que monitorar fora também. Porque às vezes alguém, sei lá, conseguiu dar um push na sua aplicação e comentou lá no repositório pessoal, algo do tipo. Então você tem que estar de olho literalmente em todo esse escopo que tem envolvimento com o nome da empresa, com o código da empresa. E aí que vai esses pontos, né? Cara, monitoramento sozinho resolve? Acho que não. Sendo bem sincero, acho que o primeiro passo, o primeiro step geral, é você conscientizar o pessoal, né? Porque às vezes eles sozinhos, sem ter o conhecimento. Cara, às vezes o cara não sabe o que é um KMS, um Vault, um Secret lá do próprio GitHub, já expõe a credencial, moca no código, e é isso. Você já deu o start para a destruição, né? Do ambiente. Então, acho que a ideia, até o envolvimento do AppSec aí dentro do ambiente, um programa de conscientização geral da empresa, é você dar esse start. Instigar o pessoal a fazer essas análises antes de começar a colocar a credencial em código e também conscientizar o que fazer e dar o recurso para isso também. Ensinar como fazer, o passo a passo. Né? Não, é isso aí. Deixa eu trazer um pouquinho agora, pensando nesse processo mais de board, né? E aí até uma pergunta, talvez, para o Cieira, assim, né? Que eu acho que é interessante, que é o seguinte, qual seria o papel desse gerente, do head, né? Dentro desse processo de definição de cloud security? Porque a gente sabe que o grande desafio, quando a gente fala de segurança dentro de uma empresa, é conscientizar o pessoal do board, né? De que seja investir em ferramenta, seja investir em conscientização, seja, né, enfim, qualquer tipo de investimento. Como é que tu enxerga esse processo decisório, assim, né? Porque é uma pessoa de influência. Como é que o board deveria, sei lá, tratar, o que a gente poderia sugerir, porque é um puta desafio, né, eu acho, assim, pensando claro. Assim, pelo menos, né, enfim, só explica aí, vai. Não, sem problema. Imagina, cara, o board de uma empresa, a não sei que seja uma empresa muito de tecnologia, né, um board da Microsoft, um board da AWS, não vai ter uma profundidade técnica grande. Mas o que se eu tivesse sentado no board de uma grande empresa hoje, eu estaria muito... Ou as pessoas que vão falar com o board, eu deveria estar preocupado em dizer para elas. Justamente isso, assim, mudou a regra do jogo com relação à infraestrutura de TI. O IDC, que é uma instituição de pesquisa super respeitada, já no último trimestre do ano passado lançou uma pesquisa, pela primeira vez, mais de 50% dos gastos em infraestrutura de TI já são na nuvem. Não são mais em tecnologia tradicional de on-premises, data center, servidor físico, etc. Então é inevitável. Você tem grande banco de varejo nos Estados Unidos, que já está all-in em nuvem. Não tem mais infraestrutura em data center tradicional, que é o Capital One. Né? Mas a maior preocupação é entender que isso é uma mudança que veio para ficar e que não é simplesmente mais um data center. E qual é a coisa mais importante para você ter sucesso em migração de nuvem? Não é você dar uma ordem top-down. Então tá bom, todo mundo está fazendo, vamos migrar tudo para a nuvem. Temos que ter um prazo, vamos migrar isso em um ano, tem que estar tudo na nuvem. Não, a coisa mais importante, antes de você fazer qualquer plano, definir qualquer prazo, entender até quanto você vai precisar gastar, e se faz sentido, porque nem todos os sistemas vão ficar mais baratos ou vai fazer sentido migrar para a nuvem, tem algumas coisas que têm características específicas, regulatórias ou de arquitetura,
que você pode não querer investir para migrar para a nuvem, é gente. Gente. Faltam profissionais de desenvolvimento, faltam profissionais de infraestrutura, faltam profissionais de segurança e faltam mais ainda profissionais dessas 3 disciplinas que conheçam num nível adequado nuvem. Mais uma vez, não é só mais um data center. O cara que entende de Linux não entende automaticamente de nuvem. O cara que entende de desenvolvimento não entende automaticamente de nuvem. Você precisa treinar essas pessoas, você precisa qualificar elas. A gente vê, cara, outro dado do DBIR, erros humanos na configuração de infraestrutura são uma fonte, uma causa raiz de incidentes tão ou mais frequente do que malware e engenharia social. É chocante quando você pensa sobre isso. E sempre vai ter uma determinada porcentagem de erro, tá? Mas, em especial, quando a gente fala de uma mudança completa de paradigma, as empresas deveriam, antes de tomar qualquer decisão de vamos migrar em massa para a nuvem, as coisas que já existem, vamos qualificar as pessoas que vão planejar e executar isso. Vamos chamar gente do lado de fora que tem essa expertise para orientar. Provavelmente uma combinação das duas coisas, porque não adianta você trazer um consultor, ele vai fazer o trabalho, mas não ficou ninguém para tocar depois, que sabe, no time de desenvolvimento, no time de operação, no time de segurança, né? E a outra coisa então assim, investimento maciço em qualificar as pessoas para essa mudança, se você quer mudar, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu te diria, tem a ver com governança. Não é só a tecnologia que está mudando, os processos estão mudando. Quando você fala de DevSecOps, quando você fala de Shift Left, o que está acontecendo é que você está trazendo mais empowerment para os desenvolvedores. Infraestrutura virou código, então mesmo o time de operação virou desenvolvedor. Mas o que isso quer dizer, de novo, como o tio Ben já falava, é que os desenvolvedores vão ter mais responsabilidade. Mas eles sabem que eles têm essa responsabilidade, as políticas da empresa refletem essa responsabilidade, eles têm as ferramentas e o orçamento para executar nessa responsabilidade. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente falou aqui de desenvolvimento de aplicações containerizadas. No mundo on-premises, lá no tempo da minha vovozinha, quem fazia patching de sistema operacional era o pessoal de operações. Quem controlava, tem um pacote atualizado ou desatualizado no meu servidor Linux, aqui, servidor web, é o time de operações. Eles tinham uma ferramenta de patch management, eles tinham um processo para fazer isso, qualquer que fosse. Quem controla qual é a versão do Nginx ou do Apache que está rodando dentro de um container hoje? É o desenvolvedor, é o arquivo Dockerfile que ele escreveu, que está ali dentro do repositório Git dele. Não é mais o time de operação. Mas o desenvolvedor sabe que ele precisa fazer patching? Ele entende o que é uma vulnerabilidade, onde procurar, quais são os pacotes que são vulneráveis ou não. Ele tem ferramenta para incorporar isso no processo dele. Ele foi treinado para entender como isso funciona e avaliar os riscos de score CVSS de vulnerabilidade? Provavelmente não. Um desenvolvedor normal nunca teve que se preocupar com isso para fazer o seu trabalho. Agora, ou você vai mudar o processo para que ele continue não precisando, ou você vai ter que qualificar para que ele consiga. Então, assim, governança e treinar e investir no conhecimento das pessoas são as coisas mais importantes que alguém no board deveria estar preocupado para ter um uso bem sucedido de tecnologia em geral, mas de nuvem em especial por causa dessa mudança de paradigma. Seriam as duas coisas que eu mais estaria preocupado. Eu acho que essa tua fala é bem interessante. Eu não sei se o Beda tem alguma coisa para comentar, porque eu acho que faz muito sentido, assim, né? Uma coisa que a gente tem visto, a gente conversa muito, né? Quem viu isso na vida real, né, Beda? É. Sorrisinho de eu passei por isso. É o dia a dia, né? É que, querendo ou não, como você falou, a questão da misconfig. Cara, é uma das coisas que tá no nosso top 10 já faz quanto tempo, né? E hoje, se você for ver a aplicação, cara, o dev vai falar, pô, vou subir uma feature ali rapidinho no ambiente de dev, dá 2 minutinhos aqui, não vai interferir em nada. Cara, se você expôs esse ambiente pra internet, tá super mega vulnerável, você tá abrindo não só a questão de configurações incorretas na internet, mas também tá abrindo um pouco da regra de negócio, do cérebro da sua empresa, né? Você tá abrindo features que você tá desenvolvendo ali para um ambiente externo. O cara conseguindo explorar ali, mesmo sendo um ambiente segregado, ele já vai entender como funciona a sua estrutura. E se não tiver ninguém para conscientizar ali, já era. Ele vai começar a replicar isso nos outros ambientes. Isso aí também hoje é papel muito do time de segurança tá ali acompanhando. Uma ferramenta só ela não resolve. Um container security ou algo do tipo. Mas você ter alguém ali para filtrar esse resultado, conscientizar o pessoal, fazer treinamento, eu acho que, como ele mesmo falou, a questão, o board deve estar olhando muito mais para a questão de conscientização, ao mesmo tempo que você empodera o pessoal de desenvolvimento para estar fazendo isso. E aí tem uma pergunta aqui do Jonathan Tessarolo, um conhecido nosso aqui da casa, né? Quer dizer, eu conheço bem ele, na verdade, acho que o Mando também deve lembrar dele.
gente trabalhou com ele na Trend uma época. E ele perguntou o seguinte: no cenário de cloud, muitas políticas de segurança que aplicávamos de maneira centralizada agora estão descentralizadas e vindo via arquivos de YAML diretamente do pipeline, né? Como é que vocês enxergam, vocês veem esse desafio de segurança descentralizada e como seria possível manter isso no radar dos times de segurança? Até começar nesse ponto, fazer um jabazinho aqui do OroSec. Mas open source, pai, vai fundo. Exato. Olha, ó, ferramentas open source você está utilizando aí para fazer a análise, como eu falei. Ela já dá um start ali para você ter essa noção de onde tem uma vulnerabilidade, uma falha, ter pelo menos ao primeiro nível. Então, assim, cara, tá lá no YAML. Você tem uma ferramenta SaaS, chama um Container Security lá dentro do seu ambiente, cara, isso aí, primeira camada, você vai ter, entendeu? Aí vai da responsabilidade do dev ali, ou do SRE, tá visualizando o export ali da ferramenta, e se ela estiver quebrando um pipeline, obviamente, se for um quality gate, e dali para frente, realmente, conforme vai andando nesse sentido, o time vai criando maturidade, ele vai entendendo como funciona, vai tendo acompanhamento do time de security, vai saber quando chamar o time de security também para quebrar uma solução, às vezes, que você não tem conhecimento tão a fundo, né, nesse sentido. Legal. E o resto do pessoal, o que acha aí desse processo aí que o Jonathan perguntou ali, né? Esse tratamento esse desafio de trabalhar com segurança descentralizada, né, e manter isso no radar de segurança. Fazer um comentário rápido que a máxima diz que a gente, para cada 100 desenvolvedores, tem 10 pessoas de operação e uma de segurança, né? Então, assim, descentralizado é bom. A gente, em segurança, tem medo de coisas que são muito rápidas ou que a gente não tem um controle estrito, que estão tudo na nossa mão. Segurança tem que deixar de ser quem executa e tem que ser quem ajuda os outros a executar, porque a única chance de a gente ter segurança de fato sendo feito para aqueles 100 desenvolvedores, 10 pessoas de Ops, não é o cara de segurança fazer tudo, é ele empower as pessoas de segurança e de Ops para fazerem elas próprias, e ele está ali ajudando e supervisionando, enfim, gerenciando. Que é um pouco é um processo, né? É tanto o time de segurança quanto de infraestrutura, desenvolvimento, entender todas as partes. É porque muitas vezes o time de segurança nem sabe o que é que o pessoal está rodando lá, o que é que o YAML faz, o que é que isso está fazendo na minha rede. Só sei que o pessoal está usando nuvem, eles têm uma infraestrutura lá e está tudo certo. Então, é as duas equipes se comunicarem, tanto o pessoal de segurança qualificar mais, entender mais, e o pessoal de desenvolvimento também compartilhar mais para que os dois consigam trabalhar juntos. É o conceito de DevOps e tudo isso, é que todo mundo consiga ser responsável pela segurança. Lógico que o time de segurança vai ser muito mais responsável por manter as ferramentas e ir mais a fundo, mas é o compartilhamento aí entre as equipes. Legal. Eu tenho falando nessa questão de vulnerabilidade, eu tenho uma curiosidade, assim, que eu acho que é interessante aí, que vocês comentassem um pouco sobre isso. A gente está falando de um ambiente em cloud, né? Muitas vezes um ambiente de auto-scaling, né? Então, eu tenho demanda, eu subo ele, não tenho demanda, eu derrubo ele. Como é que fica o processo de gestão de vulnerabilidade nesse negócio de sobe e desce automaticamente? Porque tem uma preocupação de uma vulnerabilidade, mas se eu subir e derrubei, e aí? O que vocês acham disso? Fica mais fácil. Você... fala aí, eu já falei que chega. Fala. No ambiente de cloud, você pode simplesmente subir uma instância, testar, fazer o patch, validar que aquele patch não quebra nada, destruir e aplicar a correção para todas as outras máquinas. Isso pode ser, inclusive, automático na sua esteira de CI/CD. Quando a gente passa a tratar a máquina como gado, né, como a gente fala, fica mais fácil esse processo de gestão de vulnerabilidade. Acho que só para complementar também nesse ponto, a ideia é assim, se você mantém um histórico, também dá para o desenvolvedor entender o que ele fez de errado ali no meio do termo, o SRE, etc., obtendo essa gestão de vulnerabilidades. Você mantém um histórico. Então, assim, você consegue também direcionar a questão de conscientização, mostrar onde o pessoal está errando e também, cara, subir a máquina. Está vulnerável. Ele não vai nem conseguir subir. Se você tem os quality gates lá configurados de forma correta, né? Então, ele vai conseguir, assim, ter uma trilha de aprendizagem, uma curva de aprendizagem maior. Então, é nesse ponto, você fazendo todos esses processos de validação,
conscientização, mostrar onde está o erro e etc. Fazer uma Legal. referência a uma palestra da Kelly Short, eu já botei o link aqui no chat, em que ela fala sobre um modelo muito interessante de arquitetura que tecnologias de containers ou de cloud permitem, que é o modelo DIE, né? D-I-E, que é Distributed, Immutable and Ephemeral, tá? Que é um avanço gigantesco em termos de segurança, porque elimina classes inteiras de ataques ou torna a vida dos atacantes muito mais difícil. Você tem que arquitetar a sua aplicação para funcionar desse jeito. Então, de novo, aquilo que pode parecer assustador, mas as máquinas estão subindo e morrendo o tempo todo, como é que eu faço segurança disso? Não, isso é bom, isso é ótimo. Porque o atacante também não consegue persistência há muito tempo. Quando ele consegue persistência, no momento seguinte, aquela máquina já morreu, né? Então, o modelo é assim, você tem máquinas, containers, lambdas, o que quer que seja que você está usando, que são distribuídos, então você ganha disponibilidade, porque você está em múltiplos availability zones, você está em múltiplas regiões, imutáveis, então você, ao invés de mudar uma coisa que está rodando em produção, como a gente fazia, tem aquele servidor que é um animal de estimação, você dá um nome para ele, você vai lá, cuida dele todo dia, você instala um novo patch, você instala outro, né? Não, cara, máquina é gado. Ficou doente, mata, entendeu? Vai ter outro depois, né? Com todo tipo de humano, né? Vamos fazer matar de forma humana, sem sofrimento, etc., porque os animais também, né, são seres que merecem respeito. Mas, enfim, é o problema dessa analogia, mas é o termo que as pessoas usam, né? É pets versus cattle, né? Tipo, animais de estimação versus gado. E imutáveis. Então, pensa, eu tenho uma aplicação containerizada. Se eu tenho que aplicar um patch, eu não vou logar naqueles containers e mudar eles. Fazer SSH para container, assim, you're doing it wrong. Você não entendeu o que você está fazendo. O que você tem que fazer você tem que lançar um container novo que você vai testar, que já está aplicando a correção, que já tem os patches, etc. E você vai substituir, matar os antigos e subir os novos. Você tem que ter essa facilidade de fazer isso com muita agilidade, né? E se esses containers são imutáveis, quer dizer, nem o próprio container pode mudar o conteúdo dele, ninguém consegue instalar um binário novo naquele container, classes inteiras de ataque acabaram de desaparecer. O cara pode até explorar a vulnerabilidade, mas ele não consegue obter persistência, ele não consegue instalar um binário dele, não consegue baixar uma outra coisa, entendeu? Que ele vai usar para fazer connect back. Ele não consegue, porque o seu container está amarrado no orquestrador, no daemon de container, em todas as camadas, para ser read-only. Então ele vai ter que ficar só em memória, ele não consegue fazer persistência para disco, isso dá um trabalho gigante para o atacante, né? E efêmero, porque as coisas podem morrer a qualquer momento e a sua aplicação continua funcionando apesar disso. Você tem load balancing de requisições, você tem todo o trabalho para que uma máquina morrer e ser substituída por uma versão nova não causa indisponibilidade. Então, de novo, isso dá estabilidade para o sistema. Esse modelo é o modelo correto. Força tudo a passar pelo CI/CD, ter todos os testes, força você a fazer redeploy e te obriga a construir aplicações que vão ser mais robustas e que vai causar uma vida de dor para os atacantes. Isso, para mim, é um modelo novo de arquitetura que não existia antes e que é o mais próximo que a gente pode chegar de melhor prática de engenharia hoje, tanto para operacionalmente, de disponibilidade e robustez, quanto de segurança. Talvez isso seria, não sei, estou aqui trazendo para o nosso bate-papo aqui, talvez isso seria algo a ver com uma pergunta que eu vou fazer para a Amanda, assim, sobre a diferença básica, se ela puder explicar, claro, e vocês depois complementarem, sobre Security by Design versus, né, o famoso Security by Default, né, que se fala muito disso. Eu acredito que o conceito de Security by Design é exatamente eu ter a segurança desde o início do meu desenvolvimento, desde a concepção da minha aplicação. Porque se eu desenvolvo toda a minha aplicação e a equipe de segurança chega lá para poder definir o que é que vai passar para frente e para trás, é aí que a equipe de segurança acaba sendo mal vista, né? Poxa, todo mundo desenvolveu aqui, testou tudo e tá, a segurança foi lá e barrou. Mas é exatamente ter a segurança desde o primeiro passo, desenvolvimento, e aí eu ter todas as ferramentas para fazer teste de vulnerabilidade, se eu estou construindo um container, que antes disso aí chegar em produção, lá no comecinho da minha concepção, eu já faço teste de vulnerabilidade de tudo, para ver o que é que está exposto, o que é que não está, e que essas correções possam ser feitas pelos desenvolvedores. Então, aí, as duas equipes têm que trabalhar junto, né? As duas aí que eu falo, desenvolvimento, todo mundo, infraestrutura, e também segurança. Eu consegui conectar eles. E aí, a questão de... também, por exemplo, se eu tenho que seguir um compliance de PCI, o que for, GDPR, LGPD, que eu já tenho esses conceitos desde o início. Então, desde o início eu já coloco, eu não posso obter todas as informações do meu usuário, que não deixe para barrar isso no final só.
ou então todos os outros requisitos lá que eu tenho que bater. Então, que esses padrões sejam padrões de desenvolvimento e não seja no final para eu conseguir bloquear tudo. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Legal, acho que tá. Uma das perguntas que surgiu, acho que o Gabriel fez de novo essa pergunta que eu acabei me passando, que é o seguinte: ele perguntou se a gente podia comentar um pouco sobre a migração dos monolitos para microserviços atreladas à segurança, né, que seria necessária assim, para a visão de vocês como um todo. Posso dar uma palhinha aqui. A coisa mais importante é que, na minha cabeça, falam, monolito versus microserviço. É quase como você falar de waterfall versus agile. Óbvio que agile é melhor que waterfall. As pessoas acham, óbvio que microserviço é melhor que monolito. Depende. Monolito e microserviços são um trade-off, tá? De complexidade versus escalabilidade. O objetivo de você ligar para uma arquitetura de microserviços é você ganhar compartimentalização e escalabilidade do time. Você conseguir ter times independentes, cada um trabalhando no seu microserviço, vem até dessa ideia do two pizza teams, né? E eles conseguirem trabalhar em paralelo desde que eles mantenham uma interface publicada de API que mude de maneira backwards compatible, eles conseguem desenvolvimento em paralelo, cada um dos seus microserviços, e a aplicação avança. E você diminui as interdependências. Mas adiciona todo um conjunto de complexidades no microserviço. Tem que fazer discovery de microserviços, tem que fazer segurança consistentemente ao redor dos microserviços, tem que garantir a segurança da comunicação entre os microserviços, né? Você tem que garantir que você não está quebrando backwards compatibility. E aí tem um time que está testando só o seu microserviço, mas eles mudam uma coisa que de repente muda um efeito colateral com o qual uma outra parte do sistema estava dependendo e que eles não estão testando, porque eles estão só focados no microserviço deles. Então, assim, tem trade-offs. Não mergulhe em microserviços porque é dogma, porque você vai estar trazendo um custo potencialmente de gerenciamento que, se você é uma startup pequenininha, talvez não valha a pena. Talvez valha você ter uma API só, monolítica por enquanto, e lá na frente, quando você precisar escalar, você pode quebrar em microserviços, quando você tiver mais gente. Entendeu? Então, assim, não abrace que microserviço é necessariamente melhor como dogma. E esse overhead inclui um overhead de segurança. Quando as pessoas falam em microserviços, elas necessariamente estão falando de Kubernetes. Na minha experiência, ou para quase exclusivamente. É Kubernetes ou serverless, mas a maior parte das pessoas abraçaram a ideia do Kubernetes, que é uma solução interessante, né? Traz um monte de benefícios para o desenvolvedor, mas ela traz um monte de complexidade de segurança. Ela é uma camada mais de infraestrutura, que tem um outro control plane, tem uma outra camada de superfície de ataque. É complexíssimo fazer segurança de Kubernetes. Então, assim, pense com carinho se você precisa, primeiro, e segundo, se você precisar, entenda qual é a plataforma de microserviço que você vai usar e como você vai garantir a segurança não só de cada microserviço isoladamente, mas da plataforma de microserviço, orquestrador, etc., que você está usando, e das comunicações entre os microserviços. Como é que você garante isso de forma consistente? E se for usar Kubernetes, pelo amor dos meus filhinhos, não implemente você mesmo Kubernetes. Use um Kubernetes gerenciado, use o GKE, o EKS, qualquer coisa. Você não quer ter que ter a complexidade de gerenciar esse negócio super complicado que é o Kubernetes você mesmo dentro de casa, porque a chance de você fazer direito é baixa, do ponto de vista operacional e de segurança. Até complementando nesse ponto, hoje quando você tem uma escalabilidade de número de APIs, etc., você tem que ter uma documentação muito robusta. Isso eu acho que é um ponto principal que a gente tem uma deficiência absurda hoje, em qualquer ramo de empresa, em geral. Por quê? Quando você está olhando para a segurança, principalmente, ou até a integração do sistema, você está falando de um mundo de APIs, um mundo de Kubernetes, um mundo de aplicações que estão ali dentro desse ambiente. Então, para você conseguir testar um ambiente e às vezes achar uma vulnerabilidade de outro ambiente, você não saber de quem que é o dono ou algo do tipo, ou às vezes saber qual que é a regra de negócio voltada para isso, é muito mais complexo. Falando até do lado de uma visão de AppSec mesmo. Quando você não tem uma documentação para onde se guiar, você vai acabar, às vezes, até saindo do escopo sem saber. Ou até, como eu falei, achando vulnerabilidade onde não estava listado, isso sendo como um ponto de vista bom, tá? Mas o certo seria ter uma documentação global mesmo. Está muito bem robusta essa documentação do ambiente. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pensando, né, nessas mudanças todas que tem para o Proteus, o seguinte, olhando pelo viés do cybercriminoso, assim, ou do atacante,
né? Ele comentou a questão, né, do misconfiguration, de dados expostos no Git, né, no bucket exposto e assim por diante. Na visão dele, assim, qual que é o papel do pentest, né, do penetration tester, do pentest sendo executado em ambiente em cloud e as diferenças que eventualmente num processo técnico isso acontece, porque a infraestrutura, ela é a mesma ou não é? Não, na verdade, em termos de estrutura é diferente, mas o processo de invasão, né, de escalar privilégio, o processo de persistência, como o Cira bem comentou, eu queria que o Proteus comentasse um pouquinho sobre isso. Obviamente vai depender do que essa empresa está utilizando na nuvem, né? Se ela está usando, por exemplo, uma infraestrutura como serviço, os processos são praticamente os mesmos, né? Você vai rodar um scan, um Nmap, vai fazer a numeração, vai descobrir quais são os hosts, vulnerabilidade e papapá. Agora, quando você está falando de uma plataforma como serviço ou um software as a service, principalmente essa parte da plataforma, o que você vai voltar para o atacante, para o teste de intrusão principalmente, seria o código, ataque no código, né? Seria uma aplicação ou uma API com alguma vulnerabilidade, ou focar na regra de negócio, um ataque justamente para corromper alguma regra de negócio ou prejudicar o andamento daquele software, né, em si. As mudanças são basicamente essas, né? Vai depender bastante do que a empresa está utilizando no ambiente de cloud. Legal. O Alex fez um comentário aqui, até tem uma pergunta, achei bem interessante, porque ele fala o seguinte: antigamente, né, teve todas as ferramentas de proteções possíveis e a área de segurança acabava bloqueando tudo que podia, né? Mas hoje a segurança, ela deveria ser feita em todas as áreas em conjunto, como foi falado, né? Mas ele percebe que muito da nova geração, assim, até acho que vai um pouco do que a gente falou no outro painel, não estão preparadas, né, para esse movimento atual, né? Então, é falta de conhecimento básico em segurança, né, porque acha que tudo vem pronto, utilização de ferramental, né, e assim por diante. A gente pode ter um problema no futuro se não ajudar a mudar essa visão aí com relação à segurança e cloud como um todo. O que vocês acham? Bom, eu acho que principalmente nesse ponto, assim, que a segurança era vista como blocante, hoje ainda persiste um pouco dessa cultura no olhar do dev, né? Principalmente do pessoal de infraestrutura. Só que aí é exatamente esse conceito. Quando a gente começa com a questão de conscientização, com a questão de realmente entender o lado do pessoal de produtos, que é também a figura do OPSEC que está ali no dia a dia do time, é você realmente dar uma baixa nesses processos. Cara, a ferramenta não é tudo. Não necessariamente você vai chegar lá no dia para a noite, colocar um SAST, um DAST e começar a quebrar a pipeline de todo mundo. E sim, é um processo contínuo e está todo mundo alinhado, né, nesse sentido. Você olhar como segurança, como um apoio ali, consultivo, como algo que vai estar no seu dia a dia para te ajudar, não só para te quebrar, assim, e atrasar sua esteira como um todo, né? Não só a esteira, mas também como o desenvolvimento de produto, né? Eu acredito que o foco do time de segurança é suportar o negócio de forma segura. Não adianta nada aquele time de segurança que bloqueia e o produto não vai para frente, a empresa não vai para frente e não ganha mercado por não estar publicando uma nova feature, por exemplo. E eu concordo muito com o Beda, que o Beda falou, das empresas os times se conversarem e um não bloquear o outro, né? Essa parte de comunicação que é bem importante. Eu acho que é o fundamental mesmo. Acho que a área, independente se segue ou não. Eu ia trazer esse assunto aí que o Cira colocou, falar de multi-cloud. Eu acho que é bem pertinente, né, cara? E, por exemplo, trabalhar com multi-cloud, qual seria a melhor estratégia pensando em segurança, né? Se é bom financeiramente para a empresa, ou se isso pode ser um problema. Eu acho isso sensacional. Vou trazer esse debate que acho que vale a pena. O que vocês acham sobre isso? Você está coçando a cabeça ali, ó. Cara, eu vou deixar o Pierre falar. A gente tem uma posição muito parecida com relação ao multi-cloud. É um assunto que me anima bastante, né? Eu acho que complexidade é inimiga de segurança, tá? Então, você quer manter os seus ambientes o mais simples e o mais padronizados possíveis, né? Se você tiver 20 sistemas operacionais diferentes, imagina que você está gerenciando segurança dos endpoints da sua empresa, né? Só que aí as pessoas podem ter várias versões diferentes de Windows, podem usar várias distribuições de Linux e podem usar Mac.
versus um ambiente que você padronizou. Cara, aqui a gente vai usar essa versão de Windows e no máximo tem aqui o pessoal que usa Mac. E você já prepara todos os seus testes. É muito mais barato e muito mais fácil para quem está gerenciando segurança disso conseguir saber qual é a solução de endpoint que eles vão usar, como é que eles fazem hardening, vai fazer GPO, vai fazer... Então, você simplificar as coisas torna a segurança muito melhor. Então, essa ideia de que eu vou ter várias nuvens, eu vou ter um pouco na AWS, um pouco no GCP, um pouco na Azure, cada um desses faz monitoramento de uma forma diferente, faz controle de acesso de forma diferente, tem um control plane diferente, sabe? Você vai ter que agora ter ferramentas, processos, especialistas internos, gente, que a gente lembra, gente é o maior gargalo para você fazer segurança de nuvem. Agora você não basta ter um especialista em cloud, tem que ter especialistas em todas as clouds, né? E qual é o suposto benefício que isso vai te trazer? Ah, eu quero ser cloud independent, eu quero estar pronto se a AWS falir. A AWS falir? Tipo, a Microsoft falir? Tipo, hein? Hã? Em que mundo você vive? É mais fácil você se preparar e criar uma proteção em cima do seu escritório contra quedas de meteoros, porque a probabilidade é maior. Então, tem um requisito regulatório. Eu ainda não encontrei, e as pessoas falam, por exemplo, de regulamentação do Banco Central para fintech. O Banco Central não fala que você é obrigado a ter múltiplas nuvens. O Banco Central fala que você tem que ter um plano de continuidade de negócio, você tem que ter um plano do que você vai fazer, e não especifica que isso tem que acontecer em um dia ou uma semana. Você tem que ter um plano. Se esse fornecedor decidir parar de prestar serviço para você por qualquer motivo, qual é o seu plano? Seu plano pode ser, cara, eu vou demorar 6 meses para migrar para um outro provedor de nuvem. Eu vou reescrever parte do meu código, refatorar o meu código. Então, assim, a sugestão que a gente dá para as pessoas, do ponto de vista de segurança, é minimize a sua complexidade. Escolha um provedor de cloud, eu não tenho nenhuma preferência específica, na verdade que cada um deles vai ter prós e contras, né? Dependendo do seu tipo de workload. Né? Escolha um e vá all-in nesse. Especialize o seu time, especialize suas ferramentas, porque você vai ser muito mais produtivo, você vai estar muito mais seguro. Ah, mas e o problema de disponibilidade? Cara, usa múltiplas zonas de disponibilidade, usa múltiplas regiões. Isso vai te dar muito mais ganho com um custo muito mais baixo do que você tentar estar rodando ao mesmo tempo em múltiplos provedores de nuvem. Tá? Então, da mesma forma, desenvolvedores vão me entender. Vocês escrevem uma aplicação de tal forma que ela possa funcionar ou com Apache ou com Nginx. Ou pode funcionar com o JBoss, ou pode funcionar, sei lá, com um outro application server aí famoso. Você não faz isso, você não gasta esse tempo escrevendo código. Eu vou fazer minha aplicação, vai funcionar ou no SQL Server, ou no Oracle, ou no MySQL, porque a Oracle pode quebrar. É isso aí. Ninguém perde esse tempo, porque você agora vai ter que escrever 3 códigos diferentes, vai ter que ter 3 ciclos de testes diferentes, vai ter que ter DBAs especializados nas 3 bases de dados. Ninguém faz isso. Isso é insanidade. Isso é gastar dinheiro à toa hoje para uma coisa que talvez, quem sabe, pode acontecer um dia. Faz a sua aplicação para rodar com uma base de dados e ponto. Infraestrutura de nuvem é a mesma coisa. Né? Se você estiver construindo aplicações que fazem sentido, o custo da sua infraestrutura de nuvem é o menos importante. O valor que a aplicação vai trazer para a empresa é o maior. Então, esses argumentos de disponibilidade e de custo para ter múltiplas nuvens, para mim, não fazem sentido e não compensam o custo escondido de ter que ter os processos, de ter que ter as ferramentas, de ter que ter as pessoas especializadas nos 3. Entendeu? Assim, disparado não compensa você adotar a multi-cloud como estratégia. Tendo dito isso, você pode acabar por circunstâncias fora do seu controle tendo mais de uma nuvem. Você era uma empresa 100% all-in em AWS. Vocês fazem uma aquisição de uma startup, essa startup era all-in em Azure. Bom, agora você vai ter que lidar com múltiplas nuvens. Mas é uma coisa que você faz, assim, sem prazer, porque vai ser um custo, uma complexidade. Não planeje para isso. Isso é insanidade, na minha opinião. Contratar o Superman, né? Que vai estar lidando com tudo e com ou contratar o triplo das pessoas, né? Em vez de ter um cara de monitoramento de nuvens, vai ter que ter um cara de monitoramento de nuvens de AWS, um cara de monitoramento de nuvens de GCP, um cara de monitoramento de nuvens de Azure. Qualquer um desses 3 já é difícil de achar. Você quer ter os 3? Não faz nenhum sentido. Eu também compartilho dessa mesma opinião do senhor. Não faz o mínimo sentido, entendeu? Investimento em profissional e assim por diante.
Eu queria fazer só mais 2 perguntas, na verdade. Uma do Gabriel, que eu achei interessante aqui, que é o seguinte: o que vocês pensam sobre as novas auditorias, ele colocou entre aspas, de cloud existentes no cenário corporativo, ao qual muitas Big Techs ou Big Fours estão ofertando aí? Vocês consideram válidos? Bem, até onde a gente precisa, nesse atual cenário, enfrentar essas auditorias sem um embasamento único a todos? O que vocês acham? Eu acho isso, putz, auditoria, conformidade, segurança, isso foi falado no painel anterior. Eu acho que, Dari, a gente poderia falar horas, mas o que vocês acham sobre essas clouds, né, essas auditorias aí feitas pelas Big Techs e pelas próprias Big Four mesmo? Nem tanto, mas a TNT é muito bom, não, brincadeira. Eu tinha que fazer o jabá, desculpa. Eu tinha dado a deixa, né, cara? Eu dei a deixa aqui. Levantou a bola, eu tive que cortar, desculpa. Na realidade, eu acho que, levantando um ponto, eu acho que sempre é importante ter auditoria, porque você vai ter uma visão de alguém de fora do cliente. Isso é um ponto que eu levo, assim, bem a sério, exatamente por você não estar com alguma coisa enviesada ali dentro do seu ambiente. Obviamente, você vai precisar dos seus controles, você vai ter uma auditoria interna, você vai ter um controle voltado para isso, mas é sempre bom você ter essa visão de alguém externo, que tem uma capacidade, uma qualificação também voltada para isso. Até porque você vai conseguir achar falhas onde as pessoas não acham. Eu levo o mesmo conceito, que também para ambiente de pentest, né? Cada pentester tem a sua visão sobre o ambiente, a mesma coisa serve para um auditor. Mesmo tendo um baseline, ele vai ter uma visão diferente para todo esse ambiente, né? Então, eu acho que, assim, eu não diria de Big Four, mas todo o contexto de auditoria, você está validando o ambiente com alguém externo, eu acho super importante e interessante também, nesse sentido. Legal, e aí a última pergunta antes da gente ir para as considerações finais é o seguinte: um dos grandes desafios dentro do ambiente em cloud é essa parte de gestão de identidade, né? Quem acessa o quê, quem pode acessar o quê. E aí vem um tema que eu acho bastante interessante, que eu tenho estudado já há um tempo e até palestrei sobre isso lá em Berlim, um evento sobre essa questão de Zero Trust, né? Onde o Zero Trust poderia auxiliar esse processo de novas aplicações, construções novas em cloud? O que vocês acham? Eu queria ver um pouco da opinião de vocês sobre esse conceito aí de Zero Trust dentro do ambiente de cloud. O desafio com Zero Trust é que você vai perguntar para 10 pessoas, você vai ouvir 11 definições, né? Tipo, tem alguns termos em segurança da informação que quando caem na máquina de moer carne do marketing, eles perdem meio o significado. Então, quando começou o Zero Trust, ele tinha a ver com um modelo que o Google propôs de você não confiar na sua rede local. De você ter, olha, as máquinas, não interessa em que rede elas estão, elas sempre vão se autenticar direto nos serviços. Seria o equivalente, olha, mesmo você estando na rede local do escritório, você vai conectar numa VPN para autenticar você, eu vou saber que você é você, eu vou controlar os seus acessos baseado na sua identidade, não no seu endereço IP, que é como essencialmente segurança de rede tradicional funciona. Tem segmentos de rede, você vai no seu firewall e dizer, cara, todo mundo que está nesse range de IPs aqui pode falar com esses outros lugares. Então é essa troca da rede pela identidade. Na nuvem, isso já é mais verdade do que qualquer outra coisa, porque você tem o control plane, que já é autenticado por identidade e que controla como a rede funciona. Se você quiser para cada aplicação criar uma VPC separada e uma subnet separada, você pode. Você não está mais preso a essa restrição da rede. Então, eu acho que se você fizer arquitetura direito em nuvem, o conceito original de Zero Trust já é meio automático. Né? Você já consegue ter isso de forma muito, muito clara. Né? O que preocupa é justamente esse controle de acesso no control plane. A gente está vendo muito supply chain attacks, né? Em especial com o negócio do SolarWinds. Quem não é de segurança e não sabe do que eu estou falando, depois entra no Twitter ou no Google e procura SolarGate. Tá? Mas, essencialmente, uma empresa... Supply chain attack é esse conceito de que eu quero invadir a empresa A. Eu vou invadir primeiro um fornecedor dela, depois eu vou abusar os privilégios que esse fornecedor tem na infraestrutura dela para poder entrar na empresa, em vez de atacar a empresa diretamente. Eu faço um caminho indireto. Né? E foi isso que eles fizeram com a SolarWinds, que é uma empresa que faz monitoramento de infraestrutura de rede, que é usada por praticamente todas as grandes empresas do mundo. E os atacantes usaram isso para entrar, até o momento o attribution mostra que era um órgão de espionagem russo, né, o equivalente, o SVR, que é o equivalente da CIA, da Rússia, né, espionagem, e eles usaram isso para fazer movimento lateral dentro das empresas, em especial em órgãos de inteligência e militares americanos, e pivotar, olha que interessante, para o Office 365.
Eles pegaram acessos e chaves de acesso da integração que o Office 365 tem com o Active Directory on-premises, para poder logar no Office 365 e ver conteúdo de e-mails, anexos que as pessoas estavam mandando por e-mail, e fazer espionagem. Eles querem saber o que as pessoas estão conversando entre elas no Departamento de Defesa americano, em lugares como esse, né? Super interessante. Mas sabe como é que começou esse incidente? A gente está numa conferência para desenvolvedores, né? Invadiram a infraestrutura de CI/CD da SolarWinds e mudaram ela para toda vez que eles geravam um binário com um patch, uma atualização do software deles, para os clientes baixarem, eles inseriam código malicioso que não tinha sido escrito pelos desenvolvedores da SolarWinds. E esse, aliás, é um ponto cego gigantesco que eu vejo na iniciativa de segurança de várias empresas, é a segurança da plataforma de CI/CD. Em especial a parte de CD, tipicamente ela tem acesso de escrita em todos os seus ambientes de produção. Então, é um concentrador de risco gigante. O outro ponto, quando a gente fala de nuvem, eu não vou me alongar aqui, mas tem uma palestra que eu fiz na DEF CON Cloud Village, que fala sobre acesso cruzado de nuvens. A gente tem muitas categorias de ferramentas hoje que funcionam da maneira que você concede acesso para o fornecedor de serviço à sua conta de nuvem, o Cross-Account Access, né? Então, ferramentas de CSPM, de backup, uma série de ferramentas até de segurança, que pedem para você, da sua conta de nuvem, pedir acesso à conta de nuvem deles, né? Enfim. E também está criando cenários que nem o da SolarWinds. Se você pegar algumas dessas ferramentas e invadir, o nível de privilégio que ela tem em milhares e milhares de outras contas de nuvem torna um ataque de supply chain possível. Então eu vou te dizer que o que eu pegaria desse conceito de Zero Trust hoje volta no cenário de nuvem a controle do control plane, em especial quando a gente fala de relações com fornecedores, com terceiros, que pode ser um parceiro de negócios com quem a sua empresa divide informações confidenciais, ou pode ser ferramentas SaaS que estão ganhando acesso direto à sua infraestrutura de nuvem. Em especial, essa segunda categoria é muito, muito perigoso e é um concentrador de risco gigante. A gente aqui na Tentin, inclusive, tem gastado muita energia com essa preocupação de segurança com terceiros, de ecossistemas. Essa palestra que eu dei no DEF CON Cloud Village não veio no vácuo, né? A gente teve casos recentes, por exemplo, de bancos em que sofreram um incidente de segurança não porque o banco foi invadido, mas porque uma empresa com quem ele divide dados, por exemplo, um correspondente bancário, vazou dados. E eles são corresponsáveis frente à LGPD, eles vão ser multados iguais frente ao Banco Central. Então, essa preocupação, inclusive, não vai nem só para os seus próprios ambientes de nuvem, mas com quem que eu estou compartilhando informação, quem está acessando as minhas APIs de Open Banking, quem eu estou chamando para fazer validação antifraude, né, falando só de empresas financeiras ou de e-commerce, para quem eu estou mandando dado pessoal ou dado de cartão. Tudo isso você precisa aplicar esse conceito de Zero Trust no sentido de assim, como é que eu faço para minimizar o meu risco nessa cadeia? E a gente, inclusive, está para lançar um produto publicamente, já tem clientes usando, focado nessa questão da gestão do risco dos terceiros usando nuvem, né? Mas, enfim, chega de jabá. Legal, pessoal. Eu queria agradecer a participação de todos aí e, de novo, pelo tempo de vocês, pelo bate-papo excelente, e queria deixar aberto aí para algumas considerações finais de vocês e, de novo, agradecer em nome da ZUP aí pela disponibilidade e participação de todos nesse bate-papo sensacional. Primeiramente, eu vou agradecer a presença aí desse time aqui, super pesado, pela conversa, principalmente. E já vou abrir mais um ponto também, um jabazinho aqui da área. A gente está com vagas em aberto para o time de AppSec. Tá muito difícil de achar gente. Vocês ouviram também na conversa anterior, o pessoal da Conviso, o pessoal da Compasso, todo mundo com vaga em aberto. Então eu vou estar compartilhando aqui também com vocês, nesse sentido. E só tenho a agradecer, literalmente, por essa conversa. Obrigadão, gente. Vou aproveitar para agradecer também ao Felipe, o convite da ZUP, ao TDC, por esse bate-papo que foi incrível. E a todos vocês que estão presentes nos assistindo também, muito obrigado. E é isso, galera. Obrigado. Só agradecer a todo mundo. Obrigada, Felipe, pelo convite, todo mundo pela participação, a ZUP e tudo. Se quiser conversar mais, pode me assinar lá no LinkedIn para a gente bater mais um papo. E é isso, obrigada a todo mundo. Também já falei que chega, vou só agradecer o convite, foi um prazer. A gente está à disposição se alguém quiser conversar mais sobre esses assuntos aí, no Twitter, no e-mail, no LinkedIn, enfim, estamos à disposição. Um grande abraço e desenvolvam com segurança. Não, legal, pessoal. Bom, obrigado de novo pela participação de todos.